contra o time do David Neres, que o David Neres também está escalado para essa partida. Esse é o time que deve começar, faltando a definição do gol. O Muralha parece que está indo para Ponte Preta, hein? Muralha para Ponte Preta? Parece que o Muralha está indo para Ponte Preta, né? E o goleiro da Ponte Preta? É isso que eu achei esquisito. O Ivan é muito bom goleiro. É bom goleiro pra caramba. Só se o Ivan está saindo. Só se o Ivan estiver saindo. Não, o Flamengo inicia o ano com a escalação que terminou 2018. Mas com um treinador diferente, né? Não, claro. Eu disse a escalação, não o treinador. Muda muito. Muda, óbvio que muda. Disse que a escalação é a mesma. Nossa, você ser mal educado com o Pascoal. Não fui mal educado. É que o Pascoal me dá uma porrada. Não, eu só perguntando para você. O treinador muda, porque o Abel disse na primeira entrevista dele, aliás, antes da primeira entrevista, o Abel disse aqui nos canais Fox Sports, quando ele foi apresentado, o técnico do Cruzeiro, o técnico do Flamengo, ele esteve aqui. Aí ele disse, gente, o time do Flamengo já está montado. O meu trabalho é fazer esse time jogar dentro daquilo que eu tenho como proposta. Então, eu acho que muda a característica, muda até o padrão do time do Flamengo, conhecendo como é que joga o Abel. O Abel gosta de um volante centralizado, mais na frente da zaga, um outro volante de saída, com o segundo homem do meio campo voltando na composição. O Flamengo vai jogar num 4-3-3, exatamente como está aí, que você está vendo, entendeu? Muda um pouco a característica de jogo. A atenção, a marcação muda, a ultrapassagem dos laterais. Tudo isso a gente vai ver de maneira diferente. Esse é o time do Cruzeiro, o time do Flamengo para começar a temporada. Tirando o Hever. É o time de 2018. Não, o time Flamengo estreia tirando o em Hever 2019 com o time de 2018, que vai ser todo mudado. O Rodolfo começando na zaga como titular, um zagueiro mais alto. Isso me chama a atenção, né? Porque ainda não começa o Rodrigo Caio na zaga. E é basicamente com os jogadores que já estavam lá para começar essa temporada. E aí, Rodrigo Bueno? Esse não é o time de 2018, praticamente, do Flamengo, né? Então, é bom falar, né? O São Paulo vai fazer isso, o Flamengo imagino que vai fazer coisa parecida. Vai mudar todo mundo. Vai ter um time no primeiro tempo, um time no segundo tempo. E esse é o time que vai jogar? Esse é o time que começa hoje. Jogando, Mas cadê o Rodrigo Caio? Não, começa o Rodolfo na zaga hoje. E o Gabigol nem viajou, né? O Gabigol, não, nem ele. Fazendo exame e tudo mais. O Rascaeta não joga. Não jogar. Mas vai jogar o segundo tempo. Esse torneio, normalmente, todos os times fazem. A expectativa é que o Arrascaeta chegue aqui ao Rio de Janeiro hoje, às 6 da tarde. Às 6 da tarde. Essa é a expectativa para vir. Nossa, vai ter uma festa no aeroporto, como gosta o Flavinho. Daquele modelo sensacional. Procede que ele vai ganhar mais que o Gabriel? Vai ganhar. Jura? Mais que o Gabriel. O Arrascaeta? Vai ganhar mais que o Gabriel. Ué. A proposta feita para o Arrascaeta... Quanto que é, então? 1.550. Eu acho que você está brincando. Não. Eu acho que jogar... 1.550.000 de salário? Não acho. Eu acho que aquele dia o Itair jogou para a torcida dizendo que foi 3 vezes mais. Não, é que é mais que o Gabigol. Eu sei, o Gabigol vai ganhar 1.200.000, que é o que ele ganhava na Inter. O Flamengo vai pagar tudo. 1.230.000, para ser preciso. E o outro 1.550.000, para ser preciso. O Arrascaeta é entre 1.300 e 1.500. A gente fala 1.500... mas é o que ele está falando. Quer dizer, na verdade, o Arrascaeta... O Arrascaeta vai ganhar mais que o Gabigol no Flamengo. Isso. Quer dizer que só... Quase 3 milhões em 2 jogadores. Quase 3 milhões em 2 jogadores. A folha de pagamentos do Flamengo deve ser talvez a mais cara do Brasil. Então, da América do Sul. Eu recebi uma informação que a folha do Flamengo no ano passado era de 15 milhões de reais. E com essas contratações ela vai dar um salto para entre 18 e 20 milhões. E vai passar a ser a folha de pagamento mais alta do futebol brasileiro. É mais cara que a do Palmeiras. Ultrapassando inclusive do Palmeiras. Que era de 18. Arrascaeta 1.300. Eu tenho uma pergunta aqui do Santos para a fonte do Santos, o Solani. Opa, agora vai. Vai lá. Informação que o Santos vai fazer uma proposta ainda hoje para o Pablo Pérez, $1 milhão limpos na mão dele. E um salário de 300 mil mais bônus por metas atingidas. Isso? 300 mil dólares? 300, ou reais? Imagina 300 mil reais. Ah, bom. Mais bônus por metas atingidas. 100 mil dólares. $1 milhão na mão dele limpo, do Pablo Pérez. Mas e como é que vai acertar lá com o Boca? Então, a proposta vai ser feita... O Boca pediu $1,5 milhão à vista. Eu estava falando com a minha fonte aqui agora, mas ela pode se comunicar. Pediu cash. O Boca pediu $1 milhão, a informação da Argentina, $1,5 milhão cash. Pacote de internet depois. O Flamengo... Não, eu acho que foi o meu pacote de internet que acabou. Flavinho, o Flamengo ainda sem Gabigol e Arrascaeta para estrear
na competição lá nos Estados Unidos? O Flamengo acabou bem o ano com o Dorival, acabou o ano com uma ótima, excelente campanha no Campeonato Brasileiro, apesar de todos os percalços. Apesar do nosso amigo aqui dizer que foi um fiasco. Não, foi, lógico que foi. Foi a melhor. Futebolisticamente falando, foi um fiasco. Foi a melhor temporada. Se o Flamengo foi um fiasco, o Corinthians foi o quê? Mas peraí, olha o investimento que o Flamengo fez e olha o investimento que o Corinthians fez. Esquece. Não, tudo bem? Não, esquece não. É isso que Jogando bola. Jogando bola. A partir do momento que você faz o investimento que o Flamengo fez, O time foi faz o seguinte, vice-campeão brasileiro. Faz uma enquete então. Torcida do Flamengo, vocês ficaram satisfeitos aí com o rendimento que o Flamengo apresentou no passado? Essa é a pergunta. Como a pergunta não? é, você falou que foi um fiasco. Torcida do Flamengo. Foi. O ano de 2018 foi um fiasco? Hashtag FSR Rádio. Sim. Não pode FS Rádio, sim. Foi. pode. Como assim? Flamengo? Não, manda ele vai fazer lá. Manda responder pelo Twitter. Pronto. Olha, mas esse programa aqui, ele é legal porque com o passar das horas, com o girar dos minutos, ô Pascoal, as pessoas acabam se contradizendo. O Sormani mesmo, ele adora falar uma frase aqui pro Benjamin, que é a seguinte: ganhou o quê? O que o Flamengo ganhou no ano de 2018? Vice-campeão, gente? Não, vice-campeão não é ganhar nada. Ninguém levanta uma taça. Vice-campeão. A partir de agora é legal. A partir de agora vai ter isso. O time que fez o investimento que o Flamengo fez, nem o estadual ganhou. Pra quem não sabe agora, o Flamengo foi um fiasco. Pra quem não sabe, brasileiro, a divisão do dinheiro da TV agora, do futebol brasileiro, é bom ser vice-campeão. 40%. Isso TV aberta, TV paga. 40% para todo mundo igual. E aí o resto, 30% pela classificação. Você ficar em primeiro ou ficar em segundo tem diferença. Ficar em sétimo ou oitavo tem diferença. Então, mas isso faz uma distinção. 30% pela audiência. A briga tá no pay-per-view. Não, mas peraí. O pay-per-view que tá fazendo diferença. Tá fazendo diferença. O Rodrigo, essa declaração. Só informação, o Palmeiras tá brigando para tentar receber do pay-per-view a mesma coisa que o Flamengo e o Corinthians recebem. Flamengo e Corinthians, exige 18,5% no mínimo. O Palmeiras, porque o Palmeiras não adiantou cota, o Palmeiras não acertou o contrato com a TV, que é o pay-per-view igual do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo. 18,5% no mínimo. E exige o número de jogos na TV aberta. Senão, não assina o contrato. Mas só para... E o Palmeiras, nesse momento, pode fazer isso, né? O Palmeiras pode fazer, porque não tem dinheiro acertado, adiantado, nada. Mas só para voltar ao assunto, o Palmeiras fugir do Flamengo. Precisa dar menos dinheiro da televisão. Quer dizer, o Palmeiras está na dele. Está pressionando, está negociando. No padrão dele. Mas vai chegar um momento que ele vai acertar, entendeu? Porque faz falta. Claro É do mesmo jeito que a gente fala, se a Crefisa sair, vai fazer falta. Claro que vai. Se o Palmeiras não jogar, não tiver o dinheiro da televisão, vai fazer falta também. Claro que vai. Vai fazer, claro que vai. Mas nessa hora... É um ingrediente importante. Mas só voltando ao tema lá do Flamengo, isso vai ao encontro... Você acha que um fiasco a temporada do Flamengo, 2018? Mas aí que tá. O meu discurso ontem, ele foi desmembrado em duas partes. O lado administrativo, que eu parabenizei o Bandeira. Isso a gente já analisou. Mas é que tá, quando o Rodrigo fala a respeito da arrecadação que o Flamengo tem pelo fato de ter sido vice-campeão, isso entra no lado administrativo, porque é a contabilidade do clube. É esportivo, Não, Pascoal. O time que é vice-campeão... Ninguém comemora vice-campeonato. Então para de hipocrisia aqui, gente. Vamos falar a verdade. O torcedor pode comemorar um vice-campeonato. Andando para vice-campeonato. Mas aí eu concordo com o Óbvio, vamos parar de hipocrisia aqui. O seguinte, não, por favor, não me chame de hipócrita. Não, tô falando do Pascoal. Não. Eu... Sobrou pra mim. Se o meu time acaba em segundo lugar no campeonato, se o meu time termina em segundo lugar no campeonato, eu acho legal. Você sente orgulho, mas você não comemora. Não, eu não vou para Paulista fazer... Mas, ô Sormani... E nem vou fechar as avenidas aqui na Barra da o que o Flavinho disse aí, eu acho que tem que ser pontuado. Por exemplo, se um time como o Ceará chega no vice-campeonato, excelente. A Chapecoense chegou no vice-campeonato, excelente. O Atlético Paranaense chegar no vice-campeonato, ou até o próprio Inter, que estava vindo de uma Série B sem investimento, com um time que ninguém acreditava. Subindo da Série B. Sabe, chegou numa posição de vice-campeão, perfeito. Agora, um time que fez o investimento que o Flamengo fez, mais um ano naufragou. Mas não é fiasco, mano. Eu achei que foi. O cara pode ter ficado decepcionado. Sim, eu também acho. Mas fiasco é outra coisa. Mas sabe por quê, Sormani? O Flamengo, durante muito tempo, ele liderou o Campeonato Brasileiro. E por arrogância e prepotência e falta de humildade do Bandeira de Melo, ele não mandou o Barbieri embora antes. Faltou essa percepção. Ele morreu abraçado com uma convicção que só ele acreditava. Todo mundo viu que o Barbieri tinha perdido o grupo e era hora de contratar um treinador aí mais impactante, coisa que ele fez depois com o Dorival, mas aí já foi tarde. Porque se ele faz isso com 5 rodadas antes, eu acho que o Flamengo poderia ter talvez tirado o título do Palmeiras. Aí já é, a briga já é do outro lado. Mas eu acho que o Flamengo ano passado, por isso que eu acho que foi um fiasco. Tenha sido
uma decepção, porque não ganhou. Fiasco para mim é o Campeonato Carioca. Isso é um fiasco. E aí eu concordo. Isso é um fiasco. Não ganhar o Campeonato Carioca é um Flamengo fiasco. hoje, é uma vergonha. É um fiasco. Flamengo Agora. Tem obrigação. Agora, Flamengo lutou pelo título do Campeonato Brasileiro. Lutou, né? Foi vice-campeão com a maior pontuação da história do Flamengo em pontos corridos, não é pouco, porque nesse período o Flamengo já foi campeão. Copa do Brasil. Aí isso foi uma grande decepção, eu acho. Uma grande decepção. Perder para o Corinthians. Fiasco. Não é decepção. Fiasco é perder para o Ceará. Fiasco é você abrir 3-0 com a América no Maracanã, na Libertadores, ceder o empate e ser eliminado. Isso fiasco é perder o campeonato, a Copa do Brasil para o Santo André. Isso é fiasco. Fiasco é quando o Flamengo jogou aqui no Maracanã contra a Portuguesa, tem alguns anos isso, e o presidente falou assim, se perdermos desse timinho aí, eu vou devolver o valor do ingresso. Tinha 70 mil pessoas no estádio, a Portuguesa ganhou do Flamengo aqui no Maracanã e no dia seguinte estavam lá os caras na Gávea pedindo o valor do ingresso de volta. Isso é um fiasco. Não, o Flamengo já teve presidente que perguntou assim, quem é esse? Eu não conheço esse jogador, esse Tevez aí. Aliás, quem é esse Tevez aí? O Tevez foi lá, atropelou. Mas aqui tá, pega o significado de fiasco aqui, ó. Resultado desastroso ou insatisfatório. Êxito desfavorável. Insucesso. Fracasso. Tá bom, mano. Mas tá bom. Mano, então você usa o termo fiasco. Eu não usaria o termo fiasco. Por quê? Você usa o quê? Esse time está mantido e esse time que terminou muito bem, foi o segundo melhor time do Brasil no ano passado. Começa a temporada agora. Começa a temporada com enormes reforços e com chance muito boa de ganhar as coisas que vai disputar. Isso sim. Então, assim, um vice-campeonato brasileiro. O Flamengo passou os últimos anos sofrendo porque estava lá botando a casa em ordem. Fazendo besteira uma em cima da outra também. Não se deve, por exemplo, fiasco. Fiasco é contratar o Giovani. O Tite foi um fiasco na Copa do Mundo? Contratar o Giovani. O Tite ter perdido da Aberto foi um fiasco? Não é um fiasco. É uma decepção, porque o Brasil perdeu e tudo mais. Mas não é um fiasco absoluto, entendeu? Fiasco é tomar de 7 da Alemanha. Isso é um fiasco. Sim. A Copa do Mundo do Brasil para a seleção brasileira em 2014 foi um enorme fiasco, isso sim. Perder a Copa do Mundo de 2018 não foi um fiasco, foi... A Argentina, em 2002, foi um fiasco. Foi. Ela acabou em primeiro lugar na fase aqui nas eliminatórias. E não passou para segunda. Com o Bielsa e tudo mais. Chegou na fase de grupos no Japão e na Coreia, não passou. Se o Flamengo, mano, porque uma coisa a França não fez nenhum gol. Você pode falar o seguinte, vamos pegar o Corinthians e o Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu acho que o Corinthians foi um fiasco e o Flamengo não. Aí você fala assim, mas nenhum dos dois ganhou nada. É verdade, nenhum dos dois ganhou nada. Mas o Corinthians lutou para não cair e o Flamengo lutou para ser campeão. Oi? Não, estou falando do Campeonato Brasileiro. Agora, o ano passado, no balanço do Flamengo e do Corinthians, qual foi pior? Eu acho que o do Corinthians foi pior, apesar de o Corinthians ter conseguido o título brasileiro, entendeu? O título paulista. Porque o Corinthians passou vice da Copa do Brasil. Do ano. Primeiro foi eliminado de novo na primeira fase da Libertadores, o que isso é um fiasco, eu acho que para o time do tamanho do Corinthians e que é campeão brasileiro. O campeão brasileiro, ele entra na Libertadores seguinte sempre na condição de favorito ao título, de candidato ao título no mínimo. E aí perde e é eliminado na primeira fase. Então isso tem acontecido com o Corinthians em Libertadores desde que foi campeão. É preciso estudar, é preciso trabalhar, porque o Corinthians tem sido eliminado todos os anos na primeira fase, né? Não. Ele... Não, na fase de grupos. Primeira fase hoje é aquela pré-Libertadores. Não, na fase de grupos, eu tô falando. Na fase de grupos. Não, acho que não. Teve um ano que ele passou. O Flamengo nesse sempre o Corinthians é eliminado nas oitavas. O Corinthians é a fase de grupos, não. Perdão, na primeira, desculpa, nas oitavas. No primeiro mata-mata, é verdade. Sim, nas oitavas. Aí já então, eu acho que o ano do Flamengo, ele termina muito melhor do que terminou o ano do Corinthians, entendeu? Não acho que tenha sido um fiasco total. Bom, tudo para dizer o quê? Você me perguntou, Pascoal, desse time do Flamengo que vai jogar com o Ajax. Começa com uma base boa. Começa com uma base que vem de um final de ano muito bom, com o Dorival, com um técnico novo que era meio que sonho da torcida do Flamengo, de alguma parte da torcida do Flamengo, mas sonho dos dirigentes do Flamengo, e com a perspectiva de 3 jogadores bons entrarem no time. Então, acho que é um ano auspicioso. Alvissareiro. Não, mas eu acho que o Flamengo agora, ele chega com o pé na porta. O Flamengo agora, pelo novo discurso da direção agora do também tem time, esse discurso que é importante. Agora é um negócio que já vai com o pé no peito. Eu acho que agora sim o Flamengo, ele aflora um espírito de time campeão. Porque o Bandeira, quando ele se posicionava, olha, calma lá, vamos ver. Dirigente, quando faz um investimento pesado, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Flamengo, os caras têm que comprar esse discurso para passar para os jogadores, inclusive cobrando a responsabilidade deles. O Bandeira de Melo era muito, olha, calma lá, vamos ver. Não, o Alexandre Matos, quando ele vai se posicionar, ele não é arrogante.
mas ele cobra, ele é contundente. Assim como a nova direção do Flamengo também tem sido. E eu acho que é aí que já começa a cobrança em cima de jogadores. Por exemplo, o Diego, ano passado, por mais que ele tenha desempenhado uma função tática importante, foi um cara que tecnicamente deixou a desejar. Em muitas partidas o Diego não foi bem. O Everton Ribeiro, ele termina bem o ano, mas durante muito tempo também ele foi inconstante. O Paquetá carregou o Flamengo nas costas novamente. E para um jogador aí que é novo, um jogador aí jovem, como era o caso do Paquetá, carregar um time que tinha lá, em determinado momento, Guerreiro, em determinado momento, Diego, em determinado momento, Everton Ribeiro, cara, é sacanagem. Então é por isso que eu falei que o ano foi um fiasco. O Flamengo poderia ter entregado muito mais do que ele entregou. Mesmo com o vice-campeonato brasileiro, foi pouco para um time que tinha expectativa que foi criada pela torcida do Flamengo. E eu concordo. Eu acho que o Flamengo poderia ter jogado mais bola do que jogou, Pascoal. Esse ano, eu acho que a coisa vai mudar de figura, vai jogar. E aí, Facicani? Bom, eu tava... Você estava aí, Facicani? Não, eu tava aqui porque eu tava... Tinha saído um pouquinho, voltou agora? Onde você estava? Tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao programa. Estava ausente. Pode falar. Eu estava checando uma situação. Que situação? Estava checando algo. Você não estava checando uma situação. Isso parece técnico. Estou chegando uma informação. Fala se eu quiser. Não, porque não, não, fala, eu não fala preciso certo. de você como meu guia. Estou checando uma de linguística. Se eu precisar de um guia de linguística, tá eu procuro a situação do Iêmen. Não é isso não é linguística. Isso aí não é linguística. Você é uma mala. Aliás, meu senhor, isso aí não é linguística, é um guia de português. Fala logo, vai logo. Se você não me dá uma O que você estava checando? Cheque. Você é uma Qual é o seu cheque? Por exemplo, tem pessoas que são malas. Situação da conta Pascoal, por exemplo, fala uma pessoa. Fala logo, você tem que falar. O Flavinho é um porta-moeda da minha vozinha lá, que diria-se. Eu já ouvi todas as piadas de baixinho da vida que você pode imaginar. A gente continua, porque é legal, porque você vai ser sempre um anão. Fala, Facicani Jesus amado. Vamos falar. O Flamengo espera até a semana que vem pelo Rafinha. O Flamengo confia muito que o jogador na semana que vem rescinde o contrato dele amigavelmente com o Bayern de Munique e faça o acerto com o Clube Carioca. Porque a contratação ontem, que foi sacramentada do Pavard, não é que praticamente tira o Rafinha do Bayern de Munique, mas o investimento que foi feito é para a contratação de um titular. O outro atleta já que pode joga jogar. na posição, já. Inclusive estava até jogando na última rodada do Campeonato Alemão pelo Stuttgart e agora... Mas ele pode mudar de time Pode, na normal. Bundesliga, no meio da Bundesliga normal, ele pode jogar a Liga dos Campeões, porque o Stuttgart não estava na Liga dos Campeões, né? Então é uma contratação que vem para suprir uma... Entra para ser titular. Vem para resolver o problema, né? Não que havia um problema por ali, mas como o Kimmich tem jogado agora como segundo volante, então o Pavard joga perde a posição, né? O Pavard ele faz as duas, zagueiro lateral, mas obviamente que vem para ser lateral. Então a contratação do Pavard, o Flamengo confia demais que com essa situação resolvida, o Rafinha consiga a liberação dele com o Clube Carioca e na semana que vem. Não, com o clube alemão. O Pavard só vai chegar ao Bayern no segundo semestre, só no meio do ano. Só no meio do ano. A informação que eu tenho... Chega no meio a informação que eu tenho é que o acordo do jogador com a informação que eu tenho de um amigo do Flamengo é o seguinte: o acordo do Rafinha com o Bayern de Munique é ficar até o meio do ano. Depois disso, ele virá para se acertar com o Flamengo. Há perspectiva de que ele assine um contrato por 2 temporadas com o Flamengo, mas a partir do meio do ano, até o meio do ano, não tem como tirá-lo do Bayern de Munique. Mas o contrato dele só vai até o meio do ano, até o meio do ano. Não tem como. Então ele tem que cumprir o contrato até o final. Por ele ter feito essa carreira belíssima no Bayern de Munique, por ter cumprido todas as etapas no Bayern de Munique, por ter recebido o carinho do... E você sabe que o jogador brasileiro... O Pavard ia chegar agora. Não, ele fica no Stuttgart, o acordo até lá. E outra coisa, informação que eu tenho, se por alguma razão o Rafinha não for o novo lateral direito do Flamengo, não fechar, o Abel indicou o William, que também joga no futebol alemão, foi campeão olímpico. Esse é mais difícil para sair ainda, joga porque esse contrato tem contrato mais extenso. Esse é mais extenso. Agora, a informação que eu tenho do Rafinha é que o Rafinha não vai romper o contrato com o Bayern em respeito ao Bayern, por tudo que ele tem lá e até pela extensão desse último contrato. Não rompeu o contrato. O Flamengo confia que na semana que vem ele conversaria com o clube. Na volta agora às atividades da Bundesliga. Ele vai conversar e vai dizer, eu gosto muito de vocês, queria muito continuar, mas como não há uma proposta para eu continuar, eu no meio do ano, com a chegada do Pavard... Os alemães ainda estão em férias. Dia 19 volta o Campeonato Alemão. E aí ele vai voltar a jogar no Bayern até o meio do ano, até por tudo isso que eu já expliquei, e depois, no meio do ano,
ele encaminha um acerto com o Flamengo para ser lateral do Flamengo a partir do mês de junho, quando termina o contrato dele lá na Alemanha. Essa é a informação que eu tenho. Se ele conseguir a liberação antes, quanto melhor para o Flamengo. Claro, lógico. Quanto melhor para o Flamengo. Mas pela informação que o próprio Flamengo tem, é que só a partir do meio do ano o Rafinha chega para ajudar. E é um baita jogador, na minha opinião, uma baita contratação do Flamengo para o segundo semestre. Ele quer jogar no Flamengo, né? Pensando em Libertadores e outras competições. Ele quer jogar no Flamengo. Mas é um cara que tem mercado na Europa, hein, gente? A Roma já manifestou interesse aí no Rafinha algumas vezes. E havendo a possibilidade, esses caras aí, Pascoal, que vivem muito tempo na Europa, ele até pode se animar com o retorno ao Brasil. Mas quando pinta uma proposta de um outro grande clube europeu, o cara, numa dessa, ele fala, pô, quer saber? Vou ficar mais um tempo aqui. Eu tô falando assim, até onde a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo dos clubes, a gente não está dentro do clube. A informação que eu tenho é que ele já tem uma conversa com o Flamengo para a partir do meio do ano. Agora, se aparecer a Roma, o Ajax da Amsterdã, ou então uma outra equipe, eu não sei o que pode acontecer. O que eu sei é que ele conversou com o Flamengo, alinhavou a saída a partir do meio do ano para voltar ao futebol brasileiro. Agora, se houver alguém atravessar o samba, a gente não sabe. As tratativas com o Rafinha foram muito boas. Ele sabe o que tem em mãos e gostou demais do que o Flamengo ofereceu, do contrato, de salário, de estrutura, etc e tal. E claro que teve essa contratação no Pavard que tem um peso significativo, mesmo que seja para a próxima temporada. Mas é o seguinte, o Flamengo e o Abel querem já um lateral para agora. Né? Não é que não quer parar com o Odinei, mas é que sabe que se tem um lateral desse no mercado para negociar, quer já o lateral para iniciar o time, para a montagem, né, do Flamengo a partir do Campeonato Carioca. Então o Flamengo confia que o Rafinha possa, né, conversar com a diretoria do Bayern de Munique para ver se antecipa esse acordo amigavelmente. Mas o Pará, Pascoal, por mais que a torcida esteja com o bode dele, e quando a torcida pega ranço é difícil você conseguir reverter essa situação, mas o Pará ele já teve um bom momento no Flamengo, cara. Assim como ele já teve bons momentos em outros clubes que ele passou. Será que com a chegada do Abelão não pode talvez resgatar o Pará? Será que não consegue talvez voltar a jogar um futebol pelo menos razoável? Porque estava horroroso. Então, pois é, isso que você está falando é uma coisa que eu também estava pensando aqui. Porque se o Flamengo vai acertar com o Rafinha na metade do ano, por que ele vai contratar um lateral agora? Não, ele não contrataria agora. Ficaria com o Rafinha pro meio do ano. Vai começar o ano com o Pará ou com o Rodinei. Pará e Rodinei. No meio do ano muda a história com a chegada do Rafinha. É a informação que eu tenho. Eu respeito a informação de todo mundo, mas o que eu tenho de informação no Flamengo é essa que no meio do ano vem o Rafinha. Na lateral esquerda, a expectativa é de que venha um jogador imediatamente. E como mais um jogador para a zaga, que está